Olá, você! Estamos de volta com Primeira Tela, sua live sempre com algum assunto interessante. Olá, Paulo Pellegrini. Olá, Adalberto. Olá, professora Lia. É um prazer mais uma vez participar aqui do Primeira Tela. Boa noite. Hoje a gente fala sobre violência e questões trabalhistas em serviços de apps. Muitos casos acontecendo em vários estados, inclusive, né? O que está acontecendo? Esses embates aí, eles são um fenômeno novo? Há um quê de luta de classes, resquícios de uma sociedade histórica escravista? Pois é, para desenvolver esse assunto conosco, esta edição recebe a doutora em Ciências Sociais, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, do Grupo de Estudos e Pesquisa, Trabalho e Sociedade da Universidade Federal do Maranhão, docente da Faculdade Santa Terezinha Seste, a Lia Renata Costa Gomes. Seja bem-vinda, Lia. Muito obrigada. Também agradeço ao convite. É um prazer estar aqui com vocês nesta noite, diante de um debate que é extremamente importante, né, que é a questão Também vai desenvolver aqui o assunto com a gente o presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista, lá da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão, o Luiz Cláudio Frazão, que está chegando neste momento, feito ao vivo, e vamos nessa, né? Aqui, acabou de chegar, o Luiz Cláudio. Seja bem-vindo, Luiz Cláudio. Obrigado. Maravilha, é isso aí. Esse é o nosso plantel de hoje no Primeira Tela. E vamos que vamos. Eu sempre faço questão de lembrar para você que acompanha a gente, é muito importante que vocês deem um incentivo para a gente, né? Que é justamente dar essa audiência e, além disso, se inscrever no nosso canal. Lá no YouTube, inscreva-se. É muito importante que a gente tenha isso contabilizado, né? A gente tem um incentivo, claro, e vocês podem incentivar a gente dessa forma. Curta, compartilhe também. Lembrando de acionar o sininho para quando a gente estiver ao vivo, você receber a notificação de vídeos novos, né? E também de coisas futuras. Curta, compartilhe. Também estamos lá nas plataformas Spotify, Deezer, Amazon e também Google Podcasts. Você pode, de preferência, né, classifique esses perfis, tá? É muito importante também que você classifique. Dê uma curtida lá, enfim. Faça a sua classificação e acompanhe a gente. Muita satisfação que a gente tem de fazer isso para vocês, é para você, né, que está do outro lado aí, que a gente faz isso, trazer esses assuntos e discutir de uma maneira um pouco mais aprofundada, com um pouco mais de tempo. Essa é a função do Primeira Tela. Bom, pessoal, começando isso aqui, pesquisa inédita do IBGE mostra que no Brasil tem 2,1 milhões de trabalhadores por aplicativo. Essa jornada aí é maior, né? E o ganho por hora é de até 37% menor em relação aos que prestam o mesmo tipo de serviço fora das plataformas. Ainda tem essa questão trabalhista extremamente complicada, né? A gente tem visto a coisa se desenvolvendo dessa forma, de uma maneira muito complicada. Em alguns países, essa formalização trabalhista ela já avançou, em outras não. Aqui no Brasil a gente está em vias de acertos, digamos assim. Mas o que a gente vai discutir, além disso, é a questão, claro, da violência, né? Quem não viu pelas redes sociais, aqui em nosso estado, aqui em nossa capital, uma confusão formada por conta de uma situação envolvendo um entregador por aplicativo e um cliente, né, que exigiu ali coisas que vão além, né, do trabalho que naturalmente deve ser desenvolvido para quem trabalha com aplicativo, com entrega por aplicativo. A gente poderia conversar com a professora Lia, trazendo o que ela acha dessas questões relacionadas especificamente, nesse primeiro momento, sobre esses desentendimentos, né? Parece que tem uma coisa ali, alguma força, né, que tem levado a alguns atritos. Esses atritos, muito provavelmente, eles não são uma coisa nova, né? Justamente a abertura que eu fiz aqui foi falando justamente disso, mas eu queria saber da Lia
quais as concepções dela em relação especificamente a esses casos que são muito parecidos, né? São muito parecidos. E, algumas vezes, acaba até em agressão, né? Nesse caso que teve aqui, teve uma casa invadida, outras pessoas, colegas de trabalho, né? Que viram ali o amigo sendo humilhado, acabaram entrando, geraram ali outros episódios de violência, até piores, né? Do que foram registrados, enfim, com danos materiais, né? Ainda bem que não teve nada envolvido com vida, né? Enfim, não teve nada mais grave. Enfim, Lia, o que você acha dessa situação? O que está levando a acontecer isso? Bem, a violência contra entregadores por aplicativo, ela tem realmente crescido de forma significativa aqui no Brasil. Isso é um problema, né? Tanto para os entregadores por aplicativo, quanto também para as plataformas que utilizam esse trabalho. E aí essa violência crescente, ela acaba realmente colocando em pauta até que ponto a atividade que já é vulnerabilizada por vários fatores, né? Porque o entregador por aplicativo, ele não tem aí os amparos legais que um trabalhador formal tem. Então, se ele precisar fazer alguma reivindicação com relação a essa violência sofrida, ele vai ter que fazer entre ele, né, e vai ter que buscar outros meios para intermediar essa violência. Ou seja, ele não tem uma empresa que vai falar por ele, vai responder aí por ele. O que nós vemos também é muitos casos de racismo mesmo, de racismo estrutural. Há muitos casos em que o próprio entregador, por aplicativo, ele sofre esse racismo, ou há essa ideia de que aquele entregador ele é o funcionário dele. Né? O entregador ele não é o funcionário do cliente. Na verdade, ele está prestando um serviço para essas pessoas. Mas pode haver essa ideia de que eu estou pagando pelo serviço, então eu quero que ele me atenda em todas as demandas da forma mais rápida possível. E aí você está vendo esses desentendimentos, esses conflitos, e aí ainda mais para quem depende de plataformas, né, plataformas para sobrevivência. E aí, com certeza, os entregadores que são vítimas de violência verbal, que chegam às vezes até ser uma violência física, ou casos em que ele sofre mesmo o racismo, esse trabalhador que já está numa situação extremamente complicada, ele ainda tem ali que suportar essas situações, né? Uma vez que um conflito ali pode ser, inclusive, pode atrapalhar esse entregador no sentido de que ele corre muito para atender várias demandas. E aí, se ele sofre uma agressão, ele tem que parar a atividade, ele tem que fazer um boletim de ocorrência, né? Ou ele tem que buscar aí, através da ação coletiva, uma forma de uma resposta que nem sempre ele vai ter no próprio aplicativo. É por isso que a categoria, na grande maioria das vezes, elas se reúnem nessa ideia, né, de vamos ser uma categoria unida, porque uma vez que a plataforma não me protege, eu vou buscar os subterfúgios através dessa ação coletiva. E a categoria, ela realmente é muito unida. Quando há esses casos, por exemplo, de violência, seja ela física, seja ela verbal, ou casos em que o racismo acontece, geralmente a categoria de entregadores por aplicativo, eles se reúnem e vão até o local, né? Claro que a depredação, a invasão e etc. não é o melhor caminho, mas a ação coletiva, sim, é um caminho importante para mudar a situação de vulnerabilidade que esses entregadores por aplicativo sofrem. Inclusive as violências, não é só violência com o cliente, esse entregador ele também sofre outras formas de violência aí ao longo do processo. Ele pode sofrer uma violência no próprio trânsito, por exemplo. Então, assim, ele já tem que fazer horas e horas, ele passa horas e horas. Imagine o trabalhador que passa mais de 8 horas fazendo entregas, ou seja, ele ultrapassa o quantitativo de horas que um trabalhador de escritório, e ainda sofre essas formas de violência, né? Ou seja, isso mina até a integridade, a dignidade desse indivíduo, desse trabalhador, uma vez que ele já está, como eu disse, bastante vulnerabilizado pela própria atividade. Ele tem que fazer horas
a mais para ganhar um valor que, às vezes, é um valor muito, muito abaixo, um valor muito irrisório. Como você bem pontua, a pesquisa do IBGE, ela mostra isso. Enquanto trabalhadores que são trabalhadores formais, trabalhadores de carteira assinada, eles têm, às vezes, muito amparo das empresas, principalmente quando ele está no teletrabalho. Você não tem esse mesmo amparo quando você está falando de entregadores por aplicativo. Eles não têm essa mesma segurança que a empresa garante para um trabalhador seletista, CLT. Maravilha. Entendeu as concepções, então, Luiz Cláudio? Vai por um caminho aproximado, né? Enfim, o que é que você traz aí de concepções, de observação desses casos que têm acontecido cada vez mais, né, em um volume cada vez maior, é uma crescente que a gente vê, a violência está cada vez mais, né, enfim, a gente não vê casos raros, né, a gente não vê essa violência diminuir, né, enfim, só faz recrudescer, e agora com esses embates, com essas atuações novas através de aplicativos, são fenômenos bem recentes, né. Quais as suas concepções, né? O que você analisa disso tudo? O áudio? Tá sem som? Agora sim, agora sim. Consegui. Deu uma travada aqui, o microfone não queria abrir. Pois é importante que a professora Lia falou, veja só. Nós temos um divisor de águas, nós temos o divisor que foi a reforma trabalhista lá de 2017, que agora, nesse mês de novembro, eu acho que está fazendo o 6º ano, 18, 19, 21, 7º ano, que a reforma trabalhista ela foi homologada. Então, trouxe um divisor de água na questão trabalhista desses trabalhadores, de uma forma geral. Então, é possível, passou a existir essa possibilidade de fazer contratos de trabalho, que a gente pode dizer assim, que o contrato de trabalho não é só aquele que o trabalhador ou o prestador de serviço trabalha de carteira assinada, também existe o contrato de trabalho sem a necessidade de uma carteira de trabalho assinada, sem um vínculo formalizado através de uma carteira registrada. Então, a reforma trabalhista trouxe esse liame, trouxe essa forma de trabalho para esses trabalhadores. Então, desde que, veja só, é importante a gente falar o que não caracteriza um contrato de trabalho. Ele não exercer jornada de trabalho, ele não receber uma remuneração mensal por aquela jornada trabalhada, aquela obrigatoriedade de receber uma remuneração mensal de uma jornada trabalhada, não cumprir horário, não receber ordens e, principalmente, não ser punido por alguma entrega que ele deixou de fazer, ou se ele se recusar a trabalhar, ou até mesmo se ele se recusar a prestar aquele tipo de serviço. Então, isso não caracteriza um vínculo empregatício. Mas veja só, no momento que a empresa que se diz terceirizado, até uma empresa prestadora de entrega, ou uma empresa prestadora de serviço de entrega rápida, no momento que ele contrata um entregador, um motoboy, que já caracteriza uma jornada de trabalho específica, que ele tem que cumprir aquela jornada de trabalho, que ele recebe uma remuneração mensal por aquela jornada de trabalho, se ele recebe ordens do seu empregador, se ele é punido pelo empregador, aí sim já caracteriza um vínculo empregatício. Então, hoje em dia, o TST, os TRTs aí em todo o Brasil já estão vislumbrando essa forma de trabalho. Então, não significa que o entregador seja totalmente autônomo, não. Existem entregadores autônomos. Hoje em dia tem umas palavrinhas novas
como e-commerce, enfim, às vezes a empresa vende o produto e a própria empresa entrega o produto. Às vezes é necessário essa própria empresa contratar trabalhadores de carteira assinada, entregadores de carteira assinada. E outras hipóteses não. Às vezes o trabalhador está aleatório, ele trabalha da forma que quer, ele trabalha como entrega de comida rápida. Então, se ele quiser entregar, ele entrega. Se ele não quiser entregar, ele não entrega. Se ele se dispor ao dia que ele quiser trabalhar, ele pode agir dessa forma e não ser punido. Não é um contrato de trabalho seletista, não é um contrato de trabalho que precisa ser regularizado através de uma carteira de trabalho assinada, através de verbas rescisórias, através de pagamento de 13º, salário mensais, férias. Ele não é obrigatório nem receber férias, nem gozar férias, e nem mesmo ter o recolhimento do FGTS. No caso do desemprego, ele recebeu o seu FGTS e a multa de 40%, e até mesmo ser habilitado no programa seguro-desemprego, caso ele esteja na condição de desempregado. Ok, Paulo, temos aí posto alguns parâmetros, né, que a gente pode ter de síntese nessa primeira etapa. Eu tenho, assim, ouvi atentamente as falas, né, dos professores e, assim, eu me lembro que essa revolução digital, né, quando ela surge, principalmente teorizada por autores ali dos anos 90, que falavam muito de pós-modernidade, de terceira onda, como Alvin Toffler, de sociedade pós-industrial e tantos outros conceitos que já nos anos 90 tentavam dar conta do que aconteceria após a revolução digital. Muitos desses autores tinham uma visão muito otimista em relação a essa revolução, principalmente nessa relação de forças do capital e do trabalho, a autonomia do trabalhador, o fim, né, assim, as empresas, naquela relação fabril de um dono com inúmeros empregados, isso tudo iria se desmanchar aos poucos, com as pessoas podendo empreender, tendo a possibilidade de ser elas próprias meio que donas dos meios de produção. E aí isso se aplica em várias áreas, né? Na arte, por exemplo, o fim das gravadoras, da música independente. E aí eu vejo que, passados cerca de 30 anos dessas primeiras previsões, o número que vocês apresentaram é alarmante, quer dizer, há uma perda muito grande de ganhos em relação a um trabalho mais autônomo do que em relação àquele trabalho tradicional. E a gente vê também isso em várias áreas, né, na nossa área da comunicação, que as grandes empresas de comunicação estão reduzindo quadros, os jornalistas estão tendo que migrar para a internet, criar canais de vídeo, mas cada um com o seu punhadinho de visualizações, são raros aqueles que conseguem realmente despontar. A minha pergunta é até meio filosófica, eu não sei se os professores, o próprio Adalberto, poderiam comentar. Essas previsões falharam ou nós é que não soubemos fazer a coisa certa passados 30 anos? Porque o caso dos aplicativos e dos entregadores, e também do Uber, né, que é o transporte aplicativo, não são casos bem-sucedidos. O Uber, por exemplo, é uma constante queixa, né, de quem trabalha, porque tem que trabalhar muito e não tem segurança, não tem uma hora como essa, por exemplo, você já não encontra Uber, porque ele não tem coragem de ir num local e assim vai, e as pessoas também não confiam no sistema. Houve uma falha nessas previsões ou a gente não soube fazer a coisa certa diante do que era previsto como uma maior liberdade, maior democratização, maior acesso e maiores possibilidades de se trabalhar, criar, viver em cima por conta, né, dentro dessa revolução digital. O que vocês acham? Bem, se a gente for analisar, por exemplo, tanto a Uber quanto as plataformas de entrega, a Uber ela chega aqui no Brasil em 2014, né? E o iFood, por exemplo, chega em 2011. Então, são plataformas que já estão há um certo tempo. Não é um tempo tão longo, mas já estão há um certo tempo. E aí você vê essas plataformas chegando em São Paulo, por exemplo, São Paulo, Rio, Grande Centro, e depois se espalhando para outros centros urbanos do Brasil.
E o que essas plataformas encontram? Às vezes elas encontram um trabalhador que está desempregado. Isso é uma realidade. Ela encontra um trabalhador que, no momento, não está em nenhuma atividade, nem atividade formal, nem uma atividade informal, né? Porque nós temos atividades que são formalizadas e não formalizadas. E aí ele vê, esse trabalhador, ele vê na plataforma uma possibilidade de ganho, uma vez que ele precisa fazer a reprodução da sua vida, a reprodução econômica da sua vida. A mesma coisa, tanto o motorista por aplicativo quanto o entregador por aplicativo, ele vai fazer isso, ele vai recorrer à plataforma. E aí, se a gente olha de lá para cá, houve um crescimento exponencial, né, significativo de pessoas aderindo a essas plataformas. Tanto a pessoa que usa a plataforma como um bico, né, os antigos bicos, que é para a complementação da renda, às vezes a renda realmente não é suficiente para atender todas as demandas desse trabalhador. Então, o que ele faz? Se ele tem um carro, ele tem um celular, ele tem a possibilidade de ter uma internet, ele entra na plataforma para a complementação dessa renda. Mas também tem aquele trabalhador que não tem nenhuma outra possibilidade. Então, ele entra na plataforma. As plataformas encontram esse arsenal, né, de pessoas desempregadas, tanto as plataformas de entrega quanto as plataformas de mobilidade urbana, como, por exemplo, a Uber, 99, Drive, etc. E aí faz parte desse capitalismo digital, dessa fase do capitalismo digital, sim. Hoje nós falamos de indústria 4.0, já temos o 5G, né, a tecnologia 5G, e essa fase da indústria 4.0 é a fase da plataformização mesmo da atividade. Eu não estou falando só da plataformização do entregador por aplicativo, do motorista por aplicativo, porque nós sabemos que existem outras plataformas, onde outras categorias de trabalhadores podem estar ali, né, se inserindo. Até o professor, eu, por exemplo, posso aderir a uma plataforma, posso trabalhar para uma plataforma. Então, assim, essa plataformização, eu vejo que não dá para retroceder, porque essa fase do capitalismo digital, ela leva a isso, leva a novos nichos de negócios que buscam uma flexibilidade maior, que nós chamamos de flexibilização, inclusive flexibilização das relações de trabalho, onde o custo é menor, porque para as empresas como as empresas de mobilidade urbana, como Uber, Pop, 99 e as iFood, por exemplo, que são de entregas por aplicativo, para elas é rentável, porque há uma redução de custos. Ela não vai ter o mesmo custo que uma empresa tem com um trabalhador formalizado. Ela vai ter custos menores. E ela vai ter uma boa rentabilidade diante disso. Uma coisa que, na minha pesquisa, quando eu estava desenvolvendo a pesquisa, os trabalhadores sempre pontuavam era a taxa que era cobrada ali pela plataforma em cada atividade realizada, ou seja, em cada corrida ou em cada entrega. Eu não foquei especificamente nos entregadores por aplicativo, não foi a categoria que eu trabalhei na minha pesquisa, eu trabalhei mais os motoristas por aplicativo, mas uma coisa que aparecia recorrente era isso, assim, o desconto que era feito pela plataforma era um desconto muito abusivo. Então, esse motorista, ele ficava com menos, ou o entregador por aplicativo, ele recebe um valor bem menor. Por isso que o IBGE aponta que, embora esse trabalhador ele esteja mais tempo, ele exerça mais horas de trabalho, ele não tem a mesma rentabilidade que uma boa parcela das pessoas que estão trabalhando em atividades formalizadas. Fora o fato de que amparos legais, como, por exemplo, o FGTS, 13º, aposentadoria no futuro, embora não o motorista por aplicativo, o entregador por aplicativo, né, tenha a possibilidade aí de pagar o INSS e garantir no futuro uma aposentadoria, mas nem todos conseguem, porque o que a maioria ganha, às vezes, era para atender demandas mais urgentes, então ele acaba não tirando aquele valor para pensar no futuro, ou seja, pensar numa aposentadoria no futuro. A plataformização, ela ajuda nesse sentido, a atender uma demanda de quem está desempregado, por exemplo, desempregado, desempregada, ou uma complementação da renda,
no caso daqueles trabalhadores que têm um trabalho específico, seja como autônomo de fato, fazendo alguma outra atividade ou em alguma empresa, ela foi vantajosa nesse sentido? Sim, ajudou. Tem muita gente que depende, tem a plataforma como única forma de subsistência. Mas nós não podemos negar as vulnerabilidades existentes nessas plataformas. Como a temática, inclusive, é a violência, se o motorista por aplicativo ou o entregador por aplicativo, por exemplo, sofre um assalto, ele tem o seu celular roubado, ele tem o seu veículo roubado, por exemplo, as plataformas elas não vão restituir esse trabalhador nessas situações. Se ele passar mal na rua, indo fazer uma entrega, ou se ele passar mal numa corrida por aplicativo, por exemplo, ele não vai ter esse amparo da empresa. Então, nós temos que levar em consideração esses fatores também, tá? Além, é claro, de outras questões, porque aqui é necessário falar de saúde mental. Eu falei assim, o entregador ele já passa horas e horas ali na rua tentando fazer um número de entregas para garantir o mínimo de rentabilidade para pagar as suas contas e etc., e aí ele ainda sofre algum tipo de violência, seja ela uma violência física, né, que coloque em risco a sua vida, seja ela uma violência verbal, né, que atinja a sua integridade e etc. Isso afeta a saúde mental desse trabalhador. Então, assim, você tem um adoecimento não só físico, mas um adoecimento também mental. Né? Isso afeta a saúde mental desse trabalhador. Então, é necessário falar dessas coisas, desses pontos, desses nós que tem aí na plataformização da atividade. Lia, corroborando aí o que tu está falando, a nossa legendinha aqui trata justamente disso, né? Considerando a renda média mensal de R$ 2.645, os trabalhadores de plataformas, né, plataformizados, ganham em média 5,4% a mais que o restante da população ocupada, que é em média aí R$ 2.510. Em compensação, as jornadas são mais longas do que a média dos demais trabalhadores do setor privado. Passando a bola aqui para Luiz Cláudio, a pergunta de Paulo aí que fica, né? A gente errou, a gente falhou, o que aconteceu? Microfone, isso. Tu consegue destravar meu microfone, né, Adalberto? Eu fico tenso aqui, fico mexendo aqui nesse botão e o microfone fica travado. Pois a fala da professora Lia eu achei de muita pertinência, achei assim de uma visão fantástica. Essa questão da plataforma digital, ela veio para ficar, ela trouxe alguns, vamos dizer, alguns benefícios ou alguns braços benéficos, mas, por outro lado, trouxe algumas coisas não muito boas. Como a professora falou, o seguinte, ela citou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O Fundo de Garantia não, desculpa. O INSS, o recolhimento do INSS. Veja só, o recolhimento do INSS não serve só para aposentadoria. Outro ponto que ela falou sobre um assalto. Vai que se durante um assalto, que geralmente é o que a gente está tratando aqui, ele leve um tiro, ele leva ele sofra alguma agressão e que dessa agressão ele possa sofrer ele venha sofrer ou ele venha ficar inviabilizado para o trabalho, ou seja, passa mais de 15 dias afastado das suas atividades remuneradas, afastado da sua atividade laboral. Então, o que ele vai fazer? Ele vai precisar estar resguardado pelo INSS, ele precisa ficar recebendo pelo INSS aquele período que ele precisa ficar afastado das suas atividades, o período que ele precisa ficar convalescendo a sua saúde. Então, é necessário pensar sobre isso. Veja só, o trabalhador que ele faz a sua rotina por conta própria, ele não é obrigado a recolher a previdência social. Diferente do trabalhador seletista, ou o trabalhador que tem um contrato de trabalho regulamentado, ele é obrigado a recolher a sua previdência social. E no Brasil,
A lei ela é bem clara. Se há uma atividade legal, você é totalmente obrigado a recolher qualquer tipo de previdência, seja ela a atividade que você for, do doméstico ao diretor da empresa, enfim. Então, você tem que fazer o recolhimento da sua previdência social. E as pessoas que trabalham pelo modo aplicativo, não. Por incrível que pareça, não. Eles não são obrigados. Por que eles não são obrigados? Porque ainda no Brasil ainda não há uma regulamentação que possa disciplinar essa modalidade de trabalho. Então, não tem nada regulamentado. Os trabalhadores estão trabalhando hoje da forma mais prática que ele possa exercer. Então, para ele até pensa que ele não pagando o INSS, ele não recolhendo o INSS por conta própria, ou até mesmo a empresa não fazendo esse recolhimento e repassando a diferença para o trabalhador, ele pensa que talvez ele esteja lucrando, mas ele não está. Em algum momento da vida, ele vai precisar daquela previdência. Outro ponto também que eu quero destacar, que essa forma de trabalho, ela já ampliou. O trabalho sem carteira assinada, ela já ampliou para médicos, para a área de saúde, né? Para médicos, para enfermeiros, para vendedores. Então, já existe um segmento que já trabalha dessa forma, sem carteira de trabalho assinada. Mas assim, por outro lado, ele paga o INSS, ele recolhe o INSS dentro de um patamar que é regulamentado através de um acordo coletivo, através de uma convenção coletiva, algum patamar que ele possa ser que possa ser recolhido. É diferente do trabalhador de Uber, ou trabalhador ou os entregadores, né, os motoristas de aplicativo, as pessoas que trabalham por aplicativos de uma forma geral. Então, ele tem essa desvantagem por conta disso. E, além de tudo, é um trabalho altamente discriminado. Como não há uma regulamentação, como não há uma lei específica, como não existe nada que defina, não define nem mesmo uma jornada de trabalho. Tem entregadores, motoristas que estão trabalhando 12, 16, 18 horas, e não é nem um pingo seguro. Não é seguro para ele, não é seguro para o trânsito, não é seguro para os passageiros, ou até mesmo para aquelas pessoas que contratam aquele serviço. O contrato que eu falo é a pessoa que está recebendo a mercadoria ou que está utilizando aquele serviço. Então, não traz segurança para nenhuma das partes. Então, ele trabalha, e às vezes, como a professora falou, na pesquisa dela, que ela frisou bem, muitos dos entregadores ou dos motoristas reclamam, né, do valor que é repassado pela corrida, né, que eles fazem. Então, é um valor pequeno, então eles têm que trabalhar muito para agregar à sua família um valor que possa ser considerável para que ele possa manter suas despesas e por outro lado, ainda assim, não existe um aparato legal, um aparato que ele possa se manter em caso de afastamento por algum acidente ou algum incidente que possa ocorrer com ele. Ok, aproveitando aqui, portanto, tem a participação aqui do Wendson Veras, dá uma boa noite aqui, tema muito importante a ser debatido. Obrigado, Wendson, pela presença aqui também, pela participação. Aproveitando também um momento para trazer aqui, a gente, de acordo com informação aqui do G1, né, desrespeito a entregadores pode virar crime no Maranhão. Proposta do deputado estadual Wellington do Curso. Deputado estadual Wellington do Curso, do PSC, apresentou na Assembleia Legislativa do Maranhão um projeto de lei para estabelecer punições a pessoas que desrespeitarem entregadores de serviços de delivery. A iniciativa visa garantir a integridade física, psicológica e moral desses profissionais e combater atos de desrespeito, violência e discriminação contra eles no âmbito do Estado. Nossa convidada ali também, o Luiz Cláudio, né? Antes de passar a bola para vocês, eu acho que Paulo
tem aí alguma coisa a comentar sobre isso também, né, Paulo? É um projeto importante, né? Mas é importante ressaltar também que a violência ela tem que ser condenada em todas as esferas, né? Porque a gente tem observado embates entre entregadores e clientes, em que muitas vezes o uso não só por parte do cliente de preconceito, né, de racismo, de uma posição inadmissível de superioridade ocorrem, como também uma desproporção na reação. A professora citou no início a questão da união, eu até atribuo assim, porque, na verdade, a classe unida aí nesse cenário é dos próprios motociclistas, que são extremamente unidos, né? Em qualquer situação de trânsito em que, por algum motivo, algum motociclista se envolve em algum tipo de prejuízo, em questão de minutos, vários aparecem, sem entrar no mérito de razão ou não razão, mas é natural. E como, de fato, os entregadores acabam sendo, primordialmente, motoqueiros, né? É muito mais comum você ser um habilitado em motociclismo, né, em moto, e você ter essa função, esse emprego, essa atividade, do que você primeiro pensar em ser entregador e depois tirar uma carteira, comprar moto. Isso parece mais inviável. Então, passa um pouco por isso. Eu acho que a violência deve ser condenada em todos os níveis. A gente tem insistido aqui nessa questão cliente-entregador, mas eu acho que tem uma terceira ponta que se fala pouco e que também deveria ser discutida e deveria estar nos projetos, talvez até esteja no projeto de lei famigerado das chamadas fake news, que diz respeito às plataformas em si. Por que eu digo isso? Porque se a gente entender o processo como um todo, da compra de um produto por delivery, muitas vezes a confusão começa na própria plataforma, por uma dificuldade de se encontrar o endereço, né, a comunicação desse endereço para o entregador. Então, isso já pode causar um certo estresse de ele ficar rodando mais do que devia, e ele já chega no endereço não tão bem-humorado quanto poderia, e o cliente também não tão bem-humorado, porque ficou lá esperando e esse cara não acha meu endereço e tal. Isso ocorre muito com o Uber. São Luís, então, que é uma cidade que tem inúmeras ruas, 1, 2, 3, quadra I, quadra J. Lá no São Francisco tem 2 ruas do Acapulco, uma perto da outra, e não são a mesma rua, tem o mesmo nome. Então, essas coisas ocorrem aqui. Eu fiz vários exemplos, né? Pedidos errados, pedidos que chegam com algum tipo de dano, a demora por conta de excesso de trabalho, excesso de demandas e poucos entregadores, a questão de um código que se pede, que muitas vezes para o cliente isso não é claro na hora que ele faz o pedido, que código é esse? Então, tudo isso faz com que a relação fique meio estressante logo no processo. E aí, o cliente e o entregador pagam o pato um com o outro, quando, na verdade, a plataforma, que é a estrutura básica disso tudo, está sendo livrada, ela não tem responsabilidade. Né? A violência ocorre do entregador com o cliente e vice-versa, e uma situação que existe um terceiro envolvido que está só assistindo. E muitas vezes a causa está ali na falta de uma maior clareza, objetividade, funcionalidade da plataforma, que ocasiona um prejuízo para os envolvidos. Então, eu acho que também o projeto deve não só pensar em criminalizar a violência de uma parte, deve exigir das plataformas um tipo de sistema que contribua para evitar o estresse que pode gerar a violência. Essa seria a observação que eu tinha a fazer em relação a esse projeto. E, claro, eu só queria complementar a fala do Paulo, já só te interrompendo, Adalberto, o seguinte, que o projeto, além de tudo, ele precisa prever alguma forma de seguro para o trabalhador. Que seguro é esse? Eu acho que o trabalhador ele utiliza a sua ferramenta de trabalho, é o seu automóvel, é seu carro, é seu capacete, enfim, toda a sua estrutura de mobilidade. E muitas das vezes, essa mobilidade, se ele não arcar essa mobilidade ou esse bem com seguro do próprio bolso, e qualquer eventualidade a seguradora pagar ou arcar com algum prejuízo, a própria plataforma ela não tem nenhuma responsabilização, ela não tem nenhuma responsabilidade
ela não criou nenhum dispositivo de segurança ou de seguridade para aquele trabalhador que trabalha nessa forma de trabalho. Professora? Essa questão que o Paulo levanta, da plataforma meio que se isentar de algumas responsabilidades, que de fato ela está ali mais como intermediária, né? Ela vai ligar o demandante e o ofertante do serviço, ela fica no meio. E ela usa o discurso: você é o colaborador, na verdade, você não é o meu funcionário, você é o colaborador, eu estou te ajudando a fazer esse processo, eu estou te ligando a um cliente, ou seja, tem o demandante e tem o ofertante, você está ofertando serviço e tem aquele que demanda esse serviço. E como ela se coloca aí como uma intermediária, ela realmente não assume essas responsabilidades. E quando ela usa o discurso: você é o parceiro, você é a parceira, é como se nós estamos caminhando juntos, né? Eu estou fazendo alguma coisa, estou te ajudando a encontrar clientes, e aí, através disso, também estou ganhando alguma coisa. Esse discurso do você é meu parceiro, você é minha parceira, até aparece, inclusive, nas próprias falas dos motoristas por aplicativo, ou até mesmo dos entregadores por aplicativo, porque ele realmente não se vê como, ela não se vê, ele não se vê como funcionário da plataforma, ela se vê como alguém que usa a plataforma, às vezes até olha a plataforma como se a plataforma fosse a sua própria funcionária, porque ela é uma intermediária. Então, assim, essas lógicas criam no imaginário desse trabalhador que, de fato, o problema está entre ele e o cliente, uma vez que a plataforma ela só é uma intermediária. Assim, o problema está entre ele e o cliente. O cliente, ele acha que o entregador, por exemplo, por ter atrasado, o problema é dele, a culpa é dele, uma vez que tem um trânsito que ele não leva em consideração, que esse motorista, às vezes, tanto o entregador por aplicativo ou o motorista, tem que correr mais para vencer esse trânsito, ainda mais numa cidade como São Luís, que você é um trânsito recorrente aqui na cidade, e aí o cliente ele não leva isso em consideração, não leva em consideração que, de fato, a própria o restaurante, por exemplo, a lanchonete, ela pode também atrasar no processo, então essas coisas é como se elas ficassem de fora, assim. Elas não estão de fora, mas no imaginário é como se elas estivessem de fora, como se elas não existissem. Uma vez eu conversando com um motorista por aplicativo, eu vou pegar aqui um pouco da minha pesquisa, ele me disse: olha, eu cheguei lá para buscar o lanche, foi inclusive no shopping. Ele disse que teve uma dificuldade enorme, inclusive, né, ali, teve que estacionar dentro do shopping, teve que pagar, inclusive, o estacionamento, e ele ficou quase 40 minutos aguardando a lanchonete entregar a encomenda para ele levar. Ele, inclusive, chegou a reclamar da demora e ele foi tratado mal. Então, ele me disse: olha, a partir daquele dia, eu não quis mais fazer entrega. Eu resolvi não entregar mais, porque é um tempo, eu vou perder muito tempo nesse processo. Eu passo 40 minutos aguardando o lanche, eu chego lá no local da entrega, a pessoa até acredita ou acha que foi eu que atrasei, que é uma responsabilidade minha. Então, a plataforma, realmente, como ela se coloca como intermediária, parece que ela não tem responsabilidade nenhuma. E é essa lógica que as plataformas elas constroem. Eu estou te ajudando a encontrar o cliente. Então, eu estou ligando demandantes e ofertantes. Eu estou prestando aqui o meu trabalho. Então, eu não tenho nenhuma responsabilidade além disso. Ela não se coloca como a responsável por esses fatores, né? Inclusive, esses fatores que vocês já pontuaram. Eu pergunto aqui aos nossos convidados, né? Também a Paulo, né? Também que acompanha a coisa. Vocês têm observado, pelo menos para fazer algum tipo de comparação, né, com os países que já têm adiantado esse processo de formalização empregatícia nessas redes? Parece que na Inglaterra e na França, eu não tenho certeza. Professora, na sua pesquisa, a senhora vislumbra alguma coisa desse tipo? E Luiz Cláudio, também lá lá na OAB, né, no grupo de trabalho, enfim, cadê? Vou trazer aqui
para falar certinho, tá? No grupo de estudos e pesquisa... Não, desculpa. Nossa, perdi aqui. Tá aqui, Luiz Cláudio. Lá na comissão de advocacia trabalhista da Ordem dos Advogados do Brasil. Vocês têm acompanhado isso também, como isso vem se desenvolvendo em outros países, né? Até por uma certa possibilidade, quem sabe, de se concretizar aqui, ou então em termos, né, mais ou menos parecidos? Sou eu? Pode ser, né? Olha, com relação à regulamentação da categoria, tanto de entregadores por aplicativo quanto de motoristas por aplicativo, eu vejo assim muitos desafios, até porque o nicho de negócio ele é um nicho de negócio muito diferente dos nichos de negócio, por exemplo, do emprego do chão da fábrica, do emprego formalizado, até mesmo da ideia de autônomo. O trabalhador autônomo, esse trabalhador autônomo das plataformas, da plataformização, não é esse trabalhador autônomo tradicional, porque o trabalhador autônomo tradicional, ele geralmente ele não é controlado, e na plataforma os motoristas, os entregadores, eles têm um certo controle dessas plataformas. Isso, inclusive, já desconfigura o que nós conhecemos como trabalho autônomo, porque a plataforma, ela meio que vai ali, né, controlando a atividade, porque ela vai determinar valores, inclusive, para esse motorista, enquanto o trabalhador informal tradicional, esse autônomo informal, não, ele já estabelece o valor aí da sua mercadoria. E aí, assim, como você não tem uma classificação muito clara, você tem uma classificação, né? Você tem uma classificação, você diz, olha, o entregador por aplicativo, o motorista por aplicativo, eles são trabalhadores autônomos, embora não tenha essa característica da autonomia, né? Essa autonomia tradicional. Então, eles são contratados independentes. Eles não são especificamente funcionários da plataforma. Então, eu acredito que essa classificação, inclusive, de que tipo de trabalhador ele é, eu até coloco uma coisa lá na minha pesquisa. Ele está numa situação de liminar, né? Assim, uma situação de liminaridade. Ou seja, ele nem é totalmente autônomo, porque ele existe um certo controle da plataforma, e ele também não é um funcionário dessa plataforma. Ele está ali no meio termo. Então, assim, quando você tem uma dificuldade de classificar esse trabalhador, acredito que a questão dos direitos trabalhistas, os benefícios, as proteções legais, né, que geralmente os trabalhadores formais recebem, fica mais difícil, né, você agregar a esse trabalhador plataformizado. Uma outra coisa que eu observei durante também a minha pesquisa é o seguinte: nem todos os motoristas por aplicativo, não vou pontuar aqui os entregadores por aplicativo, porque eu não cheguei a conversar com vários entregadores por aplicativo, eles falam que não necessariamente precisaria haver uma regulamentação da atividade. Ou seja, eles terem uma hora determinada para o trabalho, eles terem ali um salário determinado para o trabalho, a maioria fala assim, não necessariamente eu gostaria de ter isso. O que aparece mesmo é a questão da segurança, da plataforma garantir mais segurança, a plataforma não descontar, não ter um valor de 25% a 30% em cima das corridas, a plataforma ficar com um valor menor diante das corridas, das entregas que são feitas. É isso que aparece ali com mais evidência. Até conversando com o coordenador da Associação dos Motoristas por Aplicativo, uma coisa que eles sempre pontuavam, inclusive, era isso: olha, a atividade ela tem essa característica, né? Ela tem essa característica de não ser uma atividade formalizada, de ser uma atividade autônoma, de fato, e por isso, inclusive, nós não criamos sindicatos aqui, eles têm uma associação, eles não têm um sindicato, mas em São Paulo já existe um sindicato da categoria, tá? Mas, assim, essa questão da regulamentação nesse sentido, de determinar tempo de trabalho, por exemplo, de determinar valores
um valor específico para a atividade exercida, a grande maioria eles são contra, né? Eles são contra essa coisa da regulamentação nesse sentido, porque ele quer ainda essa liberdade de determinar o seu horário, ou seja, ele quer decidir se ele vai pela manhã, ou se ele vai à tarde, ou se ele vai trabalhar na madrugada, se ele vai trabalhar à noite, se ele vai trabalhar 2 horas, se ele vai trabalhar 4, se ele vai trabalhar 6, 12, porque tem motoristas que chegam a trabalhar 12 horas, né? É uma exaustão aí muito grande, inclusive já foi pontuado aqui, e aí isso pode causar danos tanto físicos quanto danos mentais para esse trabalhador, mas assim, ele ainda quer ter essa liberdade e de poder ganhar de acordo com esse quantitativo aí de horas que ele estabelece, de 6, 8, 7, 10, 12, 4, 2 e etc. Então, assim, seria interessante a regulamentação? Seria, mas até que ponto, né, seria favorável essa questão da delimitação, ou seja, de você determinar um horário, de você determinar um ganho específico, por exemplo, o entregador por aplicativo ou o motorista por aplicativo receber um salário mínimo, 2 salários mínimos. A categoria é um pouco resistente a isso, né? Essa questão de determinar horário, determinar ganhos e etc. E eu acredito que justamente essa falta de classificação da atividade, de entender a atividade como um todo, ela complica também quando você está falando dessas regulamentações, né? Inclusive, até mesmo quando você está falando de sindicatos que vão representar essa categoria e que vão reivindicar ali coisas pontuais para a categoria. Até mesmo a dificuldade de estabelecer esses sindicatos, ela perpassa por isso. Porque como não é uma atividade, como eu já pontuei várias vezes aqui, formalizada, na grande maioria eles criam associações para pensar essas pequenas demandas. Quais medidas poderão ser tomadas, por exemplo, para evitar a violência? Né? Um botão do pânico, por exemplo, seria uma medida para evitar tantos casos de assaltos, roubos, casos em que o motorista é colocado ali na mala do carro e é deixado em um terreno baldio. Essas iniciativas nesse sentido, elas aparecem de forma muito pontual nas falas. Uma redução do desconto, medidas de segurança mais efetivas que possam proteger esse trabalhador, mas assim, essa questão do horário, de um salário em específico, ainda é São resistentes. Aquiles, como eu falo. Assim, ainda há uma certa resistência, inclusive, com relação a isso. Inclusive, para passar a bola para o Luiz, em relação a esse assunto específico, nos Estados Unidos, que o Adalberto perguntou sobre lá fora, né? Nova York, em função da pandemia, de ter tido um aumento de mais de 1000% de deliveries e de demandas e tudo mais, eles consideraram justo estabelecer um piso, né, de um mínimo por hora de trabalho para os trabalhadores e aplicativos. Mas a Uber entrou na justiça contra, por considerar que isso é contra o espírito da relação dela com o trabalhador, que é exatamente esse espírito do autônomo. Porque essa conta de pagar cerca de $18 por hora, que dá uns R$90 por hora, a Uber considera que não é dela, né? Porque ela não é a patroa do entregador, que é um autônomo em relação a ela. Eu acho que nesse caso, até a Uber pode usar esse argumento, mas quando a gente fala de iFood, existe a questão do restaurante que se utiliza do serviço do iFood. Então, assim, se existe alguém que pode pagar, que é o pagador ali, que tem a relação com o trabalhador, é o CNPJ do restaurante que tem um contrato com o iFood. Então, nesse caso, até faz mais sentido. Porque o iFood não é, de fato, o patrão do entregador. A partir do momento em que essa relação só existe porque existem restaurantes, estabelecimentos, né, bares, lanchonetes, que essas sim oferecem o serviço, que é a comida. Então, fica muito fácil você só oferecer o serviço e não ter nenhum tipo de relação trabalhista com quem está trabalhando para você. Aí, de fato, isso faria sentido aplicando para o iFood. Pelo menos na minha visão aqui, acho que o Dr. Luiz pode comentar também. Pode chegar a um equilíbrio, então, Luiz, uma espécie de lei, né, quem sabe, híbrida, sendo light e também hard, né, ao mesmo tempo?
Pode sim, pode sim. Paulo falou um negócio interessante sobre a responsabilização. Quem é o responsável? É a plataforma ou o restaurante que está fornecendo a comida, o produto? Olha, a Comissão da Advocacia Trabalhista, tu me perguntou, fez uma pergunta lá atrás. Então, a Comissão da Advocacia Trabalhista, ela já detectou 2 tipos de trabalhador, de entregadores, né? São os trabalhadores, os entregadores, o operador nuvem e o operador logístico. Aí tu me pergunta, o que é o operador nuvem e o operador logístico? Veja só, são eles são trabalhadores, eles são entregadores, eles trabalham da mesma forma, mas existe uma característica muito grande entre eles. O operador nuvem, ele vai acessar a plataforma no momento que ele bem entende. Ele vai acessar a plataforma 2 horas da madrugada, 5 horas da tarde, na segunda-feira, na terça-feira ele não acessa, ele vai acessar só no domingo, então ele acessa na hora que ele quiser, no momento que ele quiser, ele vai trabalhar no momento que ele tem disponibilidade ou que ele tem à disposição. E o operador logístico não. O operador logístico, o que está acontecendo? A plataforma, ela contrata uma terceirizada, essa terceirizada subcontrata entregadores e ela controla aquela operação. O operador logístico, ele não vai acessar a plataforma no momento que ele bem entende, não. Ele vai acessar a plataforma no momento que aquela terceirizada vai disponibilizar para ele trabalhar. Então, nós temos 2 tipos de trabalho. Aí tu me perguntas, pode caracterizar um vínculo trabalhista, o OL, que a gente chama de operador logístico? Pode caracterizar. No momento que ele vai prestar serviço determinado a sua carga horária, determinado para quem ele vai entregar, determinado a forma que ele vai trabalhar, os dias que ele vai trabalhar, pode ser caracterizado um contrato de trabalho. Aí tu pode me fazer uma outra pergunta. Quem é o responsável? É o restaurante ou a terceirizada? A terceirizada da plataforma digital, que eu estou falando. A terceirizada da plataforma digital. Porque o restaurante, na verdade, é um mero prestador de serviço. Ele só está entregando o produto que ele está vendendo. Certo? O entregador só vai entregar o produto que o restaurante está vendendo, mas ele está recebendo ordens daquela terceirizada. Então, veja só, a identificação de 2 tipos de trabalhadores, o nuvem e o OL, que é o operador logístico. Então, tem que ficar muito atento com essas 2 situações, com essas 2 formas de trabalho. Maravilha. A Lia sabia desse aspecto? Não, com relação aos entregadores, não. As 2 categorias que ele pontua, não. Eu conheço a situação em que o motoboy ele é contratado diretamente, por exemplo, pela pizzaria, ele é contratado diretamente pelo restaurante, né? Ele é contratado diretamente pela empresa ali. Ele presta o serviço para aquela pizzaria, aquele restaurante, aquela lanchonete em específico, né? Mas essa categoria, entregador logístico, por exemplo, é a primeira vez que eu escuto. A categoria em si, entregador logístico. Operador nuvem e operador logístico. Operador nuvem e logístico. Na verdade, professora, ela é uma tendência nova. Isso veio, acho que de 2000, e nós estamos em 2023, isso foi criado em 2021 para cá. Enfim, essa movimentação. Então, é uma novidade, mas ainda vai aparecer várias outras empresas, inclusive, aqui no TRT do Maranhão, já tem decisões a nível de 2º grau sobre essas categorias, já tem turma decidindo vínculo empregatício em relação a essas categorias. A gente vem acompanhando porque, como é uma comissão específica da área trabalhista, então a gente acompanha muito de perto essas situações que vêm acontecendo. Paulo, considerações?
É isso, eu acho que é um tema importante, porque é contemporâneo, ele cresceu muito da pandemia para cá, ele envolve todos nós, que todos nós somos potencialmente clientes, né, de alguma forma, a gente lida com essa situação, e a gente também, como humanistas que somos, a gente defende que as condições de trabalho, né, dos nossos colegas entregadores, que a relação trabalhista que eles têm com as empresas, tanto as plataformas quanto as empresas que se utilizam da sua mão de obra, seja a mais correta, a mais justa e a mais saudável possível, né? O que a gente não pode admitir é esse cenário que a gente tem vivido de na hora de comprar um pão, um sanduíche, o mundo desabar, jogarem pedra em casa, tratarem o entregador mal. Então, acho que essa relação ela tá deteriorada e precisa ser melhor pensada, regulamentada e exercida, né, por todas as partes. Do jeito que foi um excelente debate e que, de alguma forma, a gente possa contribuir também para que esse problema possa ser solucionado. Maravilha, né? O que não impede também que a gente volte a trazer esse assunto novamente. Com certeza, né? A gente não sabe o que pode acontecer, né? Mais uma coisa cabeluda, né? Como aconteceu aqui. Enfim, a gente espera que não aconteça, mas nos desdobramentos, né? Na tentativa de chegar a uma síntese, né? Como o Luiz até falou aí, né? E quem sabe até uma síntese aí híbrida, né? Desses casos, né? De uma coisa extrema para um lado, extrema para o outro, e acabar que no Brasil a gente vê que aqui no nosso país a gente cria coisas bem específicas, né? Bem peculiares, né? Dizendo do nosso país, mas que tem um entendimento, né? Um entendimento que interessa. Bom, pessoal, a gente já chegou no nosso limite aqui de tempo, né? Agradecendo aqui, claro, aos nossos convidados, a Lia e também o Luiz, né? Trouxeram aqui o debate, questões muito interessantes, informações muito interessantes. Lu, a gente quer saber mais, né, da sua pesquisa, do desenvolvimento disso tudo. A gente vai ficar em contato também, Luiz Cláudio, lá o grupo, né, lá da OAB, o trabalho de vocês também. A gente vai estabelecer, claro, esse contato para trazer mais informações aqui para a gente. Eu agradeço e, enfim, pequenas considerações, né, para a gente finalizar, portanto, começando com a Lia. Agora eu que me atrapalhei com o microfone. Olha, o que eu vejo é que as regulamentações, elas precisam ser flexíveis, é claro, né, mas o suficiente para ali se adaptar às novas mudanças, né, a esse novo cenário que nós chamamos de plataformização da atividade, de indústria 4.0, de um capitalismo digital, né, que tem que equilibrar o que nós conhecemos como inovação e proteção, ou seja, encontrar um equilíbrio entre a inovação, incentivar, inclusive, a inovação, mas, ao mesmo tempo, proteger os direitos dos trabalhadores, que é aí um desafio constante. Assim, regulamentações que não sejam extremamente rígidas, né, que aí podem, inclusive, atrapalhar o processo, mas também regulamentações insuficientes não é viável. Não se deve ter regulamentações muito rígidas, mas uma falta de regulamentações insuficientes, elas podem, sim, resultar aí numa exploração do trabalhador, numa degradação desse trabalho, né, tornar o trabalho ainda mais precário. Então, encontrar um equilíbrio entre as duas coisas é fundamental. Maravilha, Luiz Cláudio. Adalberto, a gente agradece aqui, né? A Comissão da Advocacia Trabalhista agradece a participação e a gente vislumbra sempre o fim social da empresa, a proteção do pleno emprego e a proteção do trabalhador. Então, a gente está sempre viabilizando, a gente está sempre observando regras que possam trazer um amparo para todo mundo, e que todo mundo saia ganhando, e que todo mundo saia satisfeito daquela relação, pode ser empregatícia ou até mesmo uma relação de trabalho. Maravilha, e assim a gente finaliza essa edição do Primeira Tela, agradecendo a você que ficou até aqui, você que chegou até aqui, né? Curta, compartilhe também, né? Vai lá no nosso, se não quiser ver pelo vídeo aqui, tem a opção de áudio, que sempre no dia seguinte
a gente edita tudo certinho, coloca um BGzinho, fica um podcast bacana, e procure lá, a primeira tela, no seu tocador de áudio predileto. A gente volta na semana que vem com mais convidados, mais assuntos interessantes aqui no Primeira Tela. Esperamos que vocês tenham gostado e a gente agradece aos nossos convidados, Luiz Cláudio, também a Lia Renata. Tchau. Tchau, agradeço também o convite.